Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, sou professor de biologia e... Opa! E aí? E hoje nós teríamos mais uma aula, que seria a última aula sobre angiospermas, que vai fazer uma comparação entre mono e dicotiledôneas. Pô, pessoal, infelizmente essa aula não vai poder ser gravada hoje, eu estou numa reforma aqui no nosso quarto estúdio. E nesse quarto estúdio eu tinha um quadro, vocês que estão acompanhando o canal já devem lembrar do quadrinho que eu tinha lá, um quadrinho pequenininho, mas aí eu resolvi aumentar o meu espaço para aula e pintei uma parede de verde, tá? Um verde lousa que chamam, para fazer os desenhos e fazer os esquemas e montar as aulas ali. Eu sou meio inexperiente nesse negócio de pintura, daí eu pintei ontem de noite, daí tinha que dar uma segunda de mão de tinta já hoje, e para secar plenamente a tinta precisamos de 18 horas de espera, e cara, a gente se ferrou nessa história porque não vai dar para gravar a aula de angiospermas hoje. Então, pensando em vocês, pensando, bom, tem pessoal que tá esperando a aula de hoje, resolvi gravar um negócio mais roots mesmo. Eu tô com a roupa que eu tava pintando, vocês me desculpem, minha mão tá tudo suja de tinta ainda, eu tirei um pouco com thinner, mas eu vou passar algumas coisas que eu considero importantes para a prova da UEPG que rola esse final de semana. Eu tenho um monte de aluno que vai fazer a prova da UEPG, a maioria deles está investindo aí no curso que é o mais concorrido de todos, que é o curso de medicina. Eu acho que passou de novo a concorrência de mais de 400 por vaga para o curso de medicina, e tem gente ficando louca, tá? Tem gente desesperada, galera no Facebook, professor, o que você acha mais importante? Eu estudo aquilo ou aquele outro, cara. Então eu vou passar umas dicas para vocês, vou falar de alguns tópicos que eu considero os mais importantes para a prova da UEPG. Eu prometo para vocês que antes de chegar nessa prova, até sexta-feira eu vou colocar um videozinho falando melhor desses tópicos no meu novo quadro, tá? É verdade, até se chegar esse final de semana vocês vão ter mais um vídeo aí, uma videoaula bem bacana sobre o vestibular do EPG. Mas antes de falar dos assuntos que eu considero importantes, primeira coisa, todo mundo sabe que a prova do EPG é uma prova somatória. Ela é dividida em dois momentos, a prova de conhecimentos gerais e uma prova específica, e nessa prova específica você vai ter 15 questões de 3 disciplinas diferentes conforme seja o seu curso, tá? Falando especificamente de biologia, na prova de conhecimentos gerais normalmente você tem questões mais fáceis, elas têm as alternativas 01, 02, 04 e 08, então uma somatória a menos, né, para você errar, né, ou para você acertar. E no segundo dia você tem 01, 02, 04, 08 e 16. São 5 alternativas diferentes para você marcar. Como a prova da EPG é somatória, você tem que ter uma atenção redobrada em cima disso. Marcar uma alternativa incorreta representa anular a questão inteira. Então o que eu considero legal? Primeira coisa, essa semana é uma semana de você tirar o pé do acelerador. Tem gente que pensa, não, essa semana que eu vou intensificar ao máximo. Negativo. Se você está fazendo cursinho, se você está tendo aula sobre a UEPG, se os seus professores estão dando as últimas dicas para a prova, é legal que você olhe sim essas dicas dos seus profs. É legal que você pegue e, pô, o professor falou para eu estudar isso, isso, aquilo, é legal que você olhe. Mas, cara, lembre-se do seguinte, você não tem condições de estudar tudo, tá? Você não tem como ver tudo. Por favor, se organize para estudar coisas assim pontuais, coisas que você percebe que pode aparecer ou que o seu professor deu uma dica e que pode realmente estar no vestibular e você não tem tanto domínio. Pegue umas questões anteriores e dê uma olhada em questões que podem aparecer de maneira similar, mas por favor, essa é uma semana para você se alimentar bem, para você tomar muita água, para você descansar, para você fazer leituras, cara, leituras que sejam agradáveis. Dê uma olhada nos livros, na parte da literatura da prova, dê uma olhada em alguns noticiários, sabe? Pegue e entre na internet, na prova do EPG cai atualidades também. Pega aí, procura, digita lá, ó, atualidades. Acho que no site do UOL tem uma parte bem legal de atualidades lá no campo de vestibular e educação. Procura lá a guiazinha e vai pegando uma retrospectiva daquilo que apareceu de legal esse ano. Em biologia, para dar uma dica para vocês, pode aparecer alguma coisa relacionada ao desastre em Mariana, embora não seja característica da prova da IPG colocar tanta atualidade em biologia não, tá? Pode aparecer mais associado com a parte de geografia, enfim, não sei. Mas olha só,
Outra dica que eu dou, essa já pro dia da prova, é que você, além de estar plenamente descansado, né, com a mente tranquila, lembra, cara, do negócio, eu, no meu tempo de experiência aí, que não é tanto também assim, mas eu nunca vi um aluno desesperado passar no vestibular. Tente se acalmar, tá? E quando chegar o dia da prova, você vai ver que a prova da UEPG, ela é uma prova que dá para fazer num tempo tranquilo, é uma prova que não vai te matar assim naquela correria, por exemplo, que nem você tem na prova do Enem, que você não consegue terminar nunca a prova, mas tem um detalhe muito importante. As somatórias, normalmente, na parte de biologia, são somatórias extensas. Vai lendo devagarinho, de vírgula em vírgula. Lê um pedacinho, opa, está certo até aqui, bota um certinho. Ah, está certo até aqui, bota um certinho. Apareceu uma palavra lá no meio. Será que é isso? Será que não é? Circula aquela palavra, bota um ponto de interrogação. Se você tiver no meio da prova uma visão, opa, aquilo lá que era uma interrogação para mim agora é uma certeza, beleza, marque. Se não, cara, deixa de lado. Deixa de lado que você não pode arriscar e perder aquela questão por completo, tá? Por causa de uma alternativa. Outra coisa legal, cara, esse lance de marcando assim de vírgula em vírgula, se lê, e se a questão, se a alternativa ela está trazendo muita dúvida, pega e lê essas frasezinhas que você foi marcando assim, ó, certinho até aqui, lê elas de trás para frente. Pra quê, professor? Pra você quebrar a lógica do teu raciocínio. Muitas vezes a gente vicia a nossa leitura e aí você passa direto por uma informação que é importante. Ah, mas eu li 30 vezes aquela alternativa e não vi esse erro tão óbvio, porque você estava com a leitura viciada. Então lê de trás pra frente, dá uma olhada. Opa, às vezes pode aparecer alguma coisa que você não tinha percebido na sua leitura e que está equivocada e você poderia marcar aquilo lá e errar. Ou deixar de marcar uma coisa que você poderia acertar. Então é importante você ter isso em mãos, né? Alguma coisa que vai te ajudar. Uma outra dica para a prova do EPG que eu acho legal de vocês assim já pensarem é que a prova da EPG na parte de biologia, ela gosta muito, não sempre, mas ela gosta muito de tratar de dualidades ou de coisas opostas. Por exemplo, ela pode cobrar, fazer uma descrição extensa sobre o que é uma difusão simples e ela está falando de uma difusão facilitada. Ela pode fazer uma descrição extensa, assim, super detalhada, com um monte de informação a respeito de um hormônio que é produzido na neurohipófise, mas no enunciado está dizendo, ou está dizendo na afirmativa lá, que ele é um hormônio da adenohipófise. Então, cuidado com essas coisas para o EPG. Comece a linkar cada uma daquelas coisinhas que estão escritas umas com as outras para ver se não existe alguma incompatibilidade, para ver se não existe nenhuma coisa que está escrita de maneira errada lá, ou que tem uma informação invertida. Às vezes ele pode falar de uma glândula exócrina, dando os detalhes de uma glândula endócrina. E aí você pensa, mas é isso mesmo, tem que marcar. Não, ele inverteu as informações. Cuidado com isso na prova do EPG, beleza? Se te sobrar tempo depois da prova, que pode sobrar principalmente no segundo dia, você tem um tempo razoável para fazer as 45 questões, revise, tá? Tem aluno que odeia revisar, tem aluno que diz, professor, sempre que eu reviso eu acabo mudando a minha resposta e marco uma coisa errada e me ferro. Então, se você tem esse teu histórico aí, revise com cuidado redobrado, lendo as frasezinhas de trás para frente, isso ajuda bastante, tá? E aí, professor, para a prova de biologia, o que você acha que cai? Pô, eu posso fazer um monte de chute aqui, né? E posso te ajudar em uns ou não. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso e vou poder falar um pouquinho melhor dos meus palpites para a prova. Se você pegar o histórico da prova da EPG, eu tenho aqui um livrinho que eu montei. Desculpa aqui. Eu montei um livrinho pro cursinho com um banco de exercícios e aqui eu botei um gráfico daquilo que mais cai em cada uma das provas do vestibular do Paraná. Na prova do EPG a gente tem muita questão de botânica, tem muita questão de biologia celular, tem muita questão de ecologia, zoologia. E o que eu acho legal você lembrar? Normalmente não se repete um assunto de um ano para o outro. Então você pegou, eu fiz as 2 últimas provas da EPG, é provável que não caia nada daquilo que você fez nas questões. Pode aparecer alguma coisa que apareceu já 3 anos atrás, 4 anos atrás, 2 anos atrás. Isso é mais provável de cair na prova. Prof, quais são os seus palpites? Para a parte de biologia celular, eu acho que cai alguma coisa relacionada à membrana plasmática, tá?
Então vai se lembrando aí. Se você não estudou membrana plasmática, é o momento de você dar uma olhadinha. Lembra da bicamada fosfolipídica, lembra de que é constituída essa membrana plasmática, lembra dos tipos de transporte que a gente tem, a osmose, a difusão simples, a difusão facilitada. Lembra disso que é muito importante para a prova do EPG, tá? A parte de membrana plasmática. Os transportes em bloco, aquele negócio de fagocitose, de pinocitose, tá? Isso é legal você rever. Da parte de ecologia, o meu grande palpite para essa prova é sucessão ecológica. Lembra, cara, de como os seres vão ocupando os ambientes, como que o ambiente que foi degradado, ele começa a ser reocupado. Lembra que aquela sucessão primária, que é um ambiente que não existia, nunca surgiu aquele ambiente do nada, tipo uma ilha que surge lá no meio do Atlântico, aquela sucessão é primária, é um ambiente que vai ser colonizado devagarzinho, é um processo muito mais lento do que a sucessão secundária, que é um local que já existia, que foi devastado e se recompôs, tá? Então lembra desses detalhes, lembra do lance da produtividade líquida, aquele lance assim, ó, produtividade está relacionada à taxa de fotossíntese, né? Então um ambiente que está começando, ele tem uma taxa de fotossíntese muito maior do que a taxa de respiração, ou seja, ele tem uma produtividade maior do que um consumo. No ambiente clímax, por exemplo, pensa no meio da Amazônia, você tem uma produtividade absurda, uma produção de oxigênio absurda, de matéria orgânica muito grande, mas também tem uma taxa de consumo muito alta. Então quase todo o oxigênio que a Amazônia produz, ela mesma consome através dos seus consumidores primários, secundários e terciários e os decompositores também. Então é legal que você estude sucessão ecológica para a prova do EPG. Outra coisa que eu acho que pode aparecer na prova é alguma coisa relacionada a sistema hormonal. O meu chute, o meu palpite vai para pâncreas, cara. Pâncreas. Por que pâncreas, professor? A gente está num momento muito interessante da nossa história. Dizem que esse ano é um ano que morrem mais pessoas por excesso de comida do que por falta de comida. Então isso é uma temática muito interessante, isso tem tudo a ver com o seu pâncreas, que é o principal órgão responsável pelo processo de digestão. Então lembra aí do pâncreas, que ele vai produzir o suco pancreático na digestão, e aí ele vai trabalhar em um pH mais ou menos de 8, por causa da liberação de bicarbonato que é feito por esse pâncreas. Aí você tem enzimas como as nucleases, os dois tipos de proteases, amilases, lipase, tá? Que vai agir lá no seu duodeno, permitindo uma boa digestão. E lembra também da função pancreática com relação a hormônios, tá? Era isso que eu tinha falado, né? Comecei falando de sistema hormonal, mas daí falei de sistema digestivo. Mas enfim, na parte hormonal, o pâncreas é responsável pela liberação da insulina e do glucagon. Lembra que essa insulina é o porteirinho da sua célula que permite a entrada de glicose. As suas células precisam de glicose para produzir energia? Sim, mas como é que essa glicose entra? Através de um porteiro chamado insulina. A insulina permite a entrada de glicose dentro das suas células, e os problemas relativos ao pâncreas nesse lance de insulina vão desencadear ou a diabetes mellitus do tipo 1 ou a do tipo 2, que são doenças com origens diferentes. É legal que você lembre, que você dê uma lidinha nisso aí, que você entenda como é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, ok? Outra coisa que eu acho legal você dar uma olhada é com relação à botânica, tá? Diferenças entre monocotiledôneas e eudicotiledôneas, que seria a aula que eu ia trabalhar hoje, infelizmente não deu para gravar. Mas olha só, lembra das monocotiledôneas, que a gente tem como principais exemplares das gramíneas, e aí que são plantas que têm folhas com nervuras paralelas, paralela-inérvias, tem as raízes fasciculadas, tem os feixes de xilema e floema dispersos por toda a extensão do caule, né? Eles vão ter pétalas normalmente nas suas flores com em número de 3 ou 6, então a gente costuma dizer que as flores das monocotiledôneas são trímeras ou hexâmeras, e em contrapartida lá nas eudicotiledôneas você vai ter plantas que vão ter aquelas folhas clássicas. Quando você desenha uma folha lá no seu caderno, vou desenhar uma folha de uma árvore, pá, você vai desenhar uma folhinha e no meio dessa folhinha tem uma hastezinha com um monte de ramificações, aquelas são as nervuras em formato de pena. Então folhas peninérvias são características das eudicotiledôneas. A gente também tem raízes pivotantes nessas plantas, a gente vai ter os feixes vasculares dessa planta sempre dispostos em um anel, tá? Então não é disperso por toda a extensão do caule, é uma dispersão anelar.
E a gente tem flores nas dicotiledôneas com 4 pétalas, a gente chama de tetrâmeras, 5 pétalas, pentâmeras, e também às vezes com 2 pétalazinhas as dímeras, ok? Pessoal, muita calma na prova e sucesso para vocês. Até o final de semana vai sair um vídeo especial sobre o EPG e eu pretendo também gravar o de botânica que faltou, acho que amanhã eu consigo, ok? Um grande beijo para vocês, boa prova, tchau!